Bem-vindos à aula de estatística. Nesse vídeo nós veremos as variáveis aleatórias multidimensionais, né? E aí veremos a distribuição conjunta, distribuições marginais e condicionais, funções de variáveis aleatórias, covariância entre duas variáveis aleatórias. Então temos o exemplo 1, suponha que estamos interessados em estudar a composição de famílias com 3 crianças, quanto ao sexo. E aí vamos definir 3 variáveis aleatórias aqui, né? A variável x, ele recebe o valor que representa o número de meninos entre as 3 crianças. O y, ele recebe 2 valores, ou é 1 ou é 0. Será 1 se a primeira criança que nascer for homem e 0 se não for homem, no caso se for mulher, né? E z, ele representa a variação entre os sexos de um nascimento para o outro, tá? Então, se a primeira para a segunda criança os sexos forem diferentes, então vai ter aí uma variação, né? Se forem do mesmo sexo, então não houve variação, tá bom? Então, pensando dessa forma, vamos observar aqui, primeiro, quem vai ser o espaço amostral, né? Então, vamos adotar como O se a criança tiver o sexo masculino, né? Ou seja, for um menino, né? E vamos dizer que A se a criança for uma menina. Então, dessa forma, né? Vamos dizer que o espaço amostral S, né? Nós vamos ter o seguinte: as 3 crianças podem ser meninas, ou a primeira criança pode ser um menino e as demais uma menina, ou teremos uma menina, menino e menina, 2 meninas e a terceira criança um menino, ou então as 2 primeiras crianças podem ser meninos, né? E a terceira menina, a primeira criança menino, menina e menino, ou a primeira criança pode ser uma menina e as 2 seguintes meninos, e por fim pode-se ter 3 meninos, né? E assim o espaço amostral mostra que há 8 situações distintas, né? Do nascimento de 3 crianças. Na letra A, ele pede para fazer uma distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias x, y e z, né? Então, começando aqui por x, como x recebe a quantidade de meninos, então x pode ser 0, 1, 2 ou 3, né? Então, vejamos aqui. Qual a probabilidade de x ser igual a 0, né? Então, x ele vai ser 0, ou seja, vai ter nenhum menino apenas nessa situação onde nascem 3 meninas. Então, a probabilidade aqui é de 1 em 8. Qual a probabilidade de x ser igual a 1? Ou seja, entre as 3 crianças ter um menino. Então, temos 1, 2, 3 situações. Então, a probabilidade é 3 sobre 8. Aí vem agora a probabilidade de x ser igual a 2. Então, x vai ser 2 em 1, 2, 3 situações. Então, fica 3 sobre 8. E a probabilidade de x ser igual a 3, né? E só tem uma situação, é que se nascer 3 meninos. Então, é de 1/8. Então, dessa forma, vamos fazer aqui a distribuição, né? De probabilidade que vocês já viram em vídeos anteriores, né? Então, x ser igual a xi e a probabilidade de x ser igual a xi, né? Que eu vou chamar, então, dizer que essa é uma probabilidade PI. Então, pode ser 0, 1, 2 ou 3, né? Então, de ser 0 é de 1/8, de ser 1 é de 3/8, de ser 2 também é de 3/8 e de ser 3 é de 1/8, né? E aqui eu vou botar aqui o somatório, né, das probabilidades
Então, vocês vão ver que esse somatório dá 1, né? Então, numa distribuição de probabilidades, né, de uma variável aleatória, a soma de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. Agora, vamos olhar o y, né? O y ou ele só pode ser 1 ou só pode ser 0, né? Lembrando que o y ele vai ser 1 se a primeira criança é um menino e 0 se for uma menina. E a primeira criança ele só tem duas possibilidades, ou é um menino ou é uma menina, então é 50% cada uma, né? Então, a probabilidade de y ser igual a 0 é igual à probabilidade de y ser igual a 1, né? Que é de 1 meio. Então, fazendo aqui a tabela, né? Então, a probabilidade de y ser igual a yi, né? Eu vou dizer que é igual à probabilidade i. Então, ele pode ser 0, pode ser 1, e depois botar aqui o somatório, né, das probabilidades. Então, vai ser 1 meio cada um. E essa soma dá 1, né? E agora a probabilidade de z, né? Z, ele quer saber o número de vezes que houve variação entre os sexos, tá? Então, eu vou identificar aqui como uma forma de rascunhar, né? Então, por exemplo, nessa primeira situação, não houve variação entre os sexos, né? Então, o z aqui é 0. Para essa segunda situação, só tem uma variação entre os sexos, que é da primeira para a segunda criança, né? Para a terceira situação, nós temos duas variações, né? Que é da primeira para a segunda e da segunda para a terceira, né? Na quarta situação, só tem uma variação, que é da segunda para a terceira criança. Na quinta situação, também só tem uma variação, que é da segunda para a terceira. Na sexta situação, né, nós temos duas variações, né, que é da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. A sétima situação só tem uma variação, que é da primeira para a segunda. E a última situação, nenhuma, né? Então, z pode receber valores 0, 1 ou 2. Então, vejamos, né? Qual a probabilidade de z ser igual a 0? A gente volta lá. E z vai ser 0 em duas oportunidades, né? Então, vai ser 2 sobre 8, que dá 1/4. Qual a probabilidade de z ser igual a 1? Então, z vai ser igual a 1, 2, 3, 4 possibilidades, né? Então, 4 sobre 8, que dá 1 meio, né? E, por fim, qual a probabilidade de z ser igual a 2? Então, z vai ser igual a 2 vezes, ó. Vai ser em duas possibilidades, nessa e nessa aqui, né? Então, vai ser 2 sobre 8, que dá 1/4. Então, dessa forma, nós temos aqui a distribuição de probabilidade da variável z, né? Então, pode ser 0, pode ser 1 e pode ser 2, né? E no final, aqui o somatório, né, das probabilidades. Então, ele vai ser 0, a probabilidade é de 1/4. Para C1 a probabilidade é de 1 meio e para C2 a probabilidade também é de 1/4. Então, esse somatório ele vai ser igual a 1. E aí, dessa forma, né, a gente responde a letra A. Letra B, faça a distribuição bidimensional, né, PXY, que é a probabilidade de x ser igual a um x e o y ser igual a y. E depois a distribuição conjunta, né? PXYZ. Então, vamos começar com a probabilidade PXY, né? Então, para facilitar, eu trouxe aqui, né, o conjunto, né, do espaço amostral. Então, vamos fazer assim. X tem que ser igual a x, o y tem que ser igual a y, e aqui eu vou botar a probabilidade, né? Bidimensional P de XY, né? Então, vejamos. O x pode receber valores 0, 1, 2 ou 3, né? Então, o 0 e 0 para y, 0 para x e 1 para y. E assim a gente vai preencher aqui, né? Com todos os valores de x e y de forma conjunta, tá?
Qual a probabilidade de x ser 0 e y 0? Ou seja, de não ter meninos e a primeira criança ser uma menina, né? Só tem essa possibilidade aqui. Então, vai ser de 1/8. Qual a probabilidade de não ter meninos entre as três crianças e a primeira criança aqui ser um menino? Essa probabilidade é 0, né? Depois, a probabilidade, qual a possibilidade ou a probabilidade de ter um menino e a primeira criança ser uma menina, né? Então, de ser um menino e a primeira criança não ser uma menina. Então, tem duas possibilidades. Então, vai ser aqui, ó, 2/8, que é igual a 1/4, né? Depois, a primeira criança ser um menino, ter um menino e a primeira criança ser um menino, né? Então, se só ter um menino e a primeira criança ser menino, só tem essa daqui, né? Então, é de 1/8. Depois, a probabilidade de ter dois meninos e a primeira criança ser uma menina. Então, dois meninos e a primeira criança menina. Só tem essa possibilidade aqui, né? É 1/8. E agora, dois meninos e a primeira criança ser menino, né? Então, dois meninos e a primeira criança menino, só tem essa daqui, ó, que é de 1/8. Depois, ter três meninos e a primeira criança ser uma menina. Essa possibilidade é 0, né? E a última, que é três meninos e a primeira criança menino, só é de 1/8, tá? Então, dessa forma, né, a gente fazendo esse somatório aí, o somatório aqui tem que dar 1. E aí vejamos, né, ó, 1 com mais 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí aqui só uma correção, tá? Que eu contei aqui, ó, eu tenho dois meninos e a primeira criança é um menino. Então, tenho essa possibilidade e essa daqui, tá? Então, é de 2/8. Então, vamos corrigir aqui, ó. Fica 2/8, que é 1/4. Pronto. Agora, se vocês fizerem a soma, o resultado dá 1, tá? Então, essa aí é a distribuição bidimensional das variáveis x e y, né? E aí, agora ele pede para uma distribuição conjunta das três variáveis. Então, vejam, como foi só x e y, né? X tem 4 entradas e y tem 2. Então, essa distribuição aqui bidimensional acabou tendo 8 entradas, né? 4 vezes 2. Já com as três variáveis, nós vamos ter 24 entradas. Então, como uma forma de reduzir, eu só vou colocar na distribuição as situações, né, as combinações cuja probabilidade seja diferente de 0. E aí fica como um desafio, né? Assim, como saber quais são as probabilidades que é diferente de 0, né? Então, eu estou copiando novamente aqui a distribuição, o conjunto, o espaço amostral, né? E dessa forma vamos identificar quais são os valores de x, y e z em cada um dos elementos, né? Então, começando aqui, né? X, Y e Z, né? Então, nós temos, né? Para X, aqui é 0, porque não tem meninos. A primeira criança é uma menina, é 0. E não há variação entre os sexos, entre um nascimento e outro. Então, Z aqui é 0. Na segunda situação, tem um menino. A primeira criança é uma menina. E a variação entre os sexos é só da primeira para a segunda criança. Então, só tem uma variação, tá? E aí eu vou acelerar aqui, fazendo isso em todas as situações. Pronto. Agora que eu identifiquei, né, quais são os valores de x, y, z em cada um dos elementos, vamos agora fazer a tabela de distribuição conjunta, né? Então, eu tenho aqui, ó, x igual xzinho, o y igual yzinho, e o z igual ao zzinho, né? E aí eu tenho a probabilidade de xzinho, yzinho e zzinho, né? E aí, para facilitar a construção dessa tabela, vamos organizar aqui na ordem de x, y e z, né? Então,
x, né? Então primeiro vai ser 0, 0, 0. Aqui só acontece uma vez só, então a probabilidade é de 1/8. Aí depois 0, 0, 1 não tem. Na verdade, para x igual a 0 não aparece mais, né? Então vamos botar aqui 1, 0, 0. Veja que ele também não tem, né? 1, 0, 1 temos. 1, 0, 1. Ele só acontece uma vez só, então é de 1/8. 1, 0, 2 também acontece, né? 1, 0, 2. 1/8. Z não tem 103, né? Que Z não recebe valor 3. Então, agora fica 1, 1, 0. 1, 1, 0 não tem. 1, 1, 1 tem. 1, 1, 1. Só acontece uma vez só, 1/8. 1, 1, 2 não tem. Aí agora vem 2, 0, 0, né? 2, 0, 0 não tem, tem 2, 0, 1. Então vamos botar aqui, ó, 2, 0, 1. Só acontece uma vez, então é 1/8. 2, 0, 2 não acontece. 2, 1, 0 não acontece. 2, 1, 0. 2, 1, 1 acontece, então 2, 1, 1. Só acontece uma vez, que é 1/8 também. 2, 1, 2 acontece, é 1/8. E agora 3, 0, 0 não acontece. Na verdade, com 3 só acontece uma vez só, que é o 3, 1, 0, né? 3, 1, 0, que é 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim temos aqui o somatório, né, das probabilidades, que é 1. Tá? Então veja, tanto na distribuição bidimensional quanto na distribuição conjunta aqui com 3 variáveis, vejam, né? Se é uma distribuição de probabilidade, então a gente vai colocar todas as probabilidades possíveis, né? Nesse caso, como são muitas entradas, então eu só descartei as entradas cuja probabilidade é 0. Então, veja que o somatório aqui no final tem que ser igual a 1. Letra C. Faça a distribuição conjunta das variáveis aleatórias x e y através de uma tabela de dupla entrada. Então, primeiro passo, como nós já fizemos uma tabela bidimensional, né? Vamos colocar ela aqui para x e y. Bom, então a tabela bidimensional ela vai ser o seguinte, né? Então vamos botar aqui y barra x, né? Então tem aqui o y, né? Ele pode ser, o y pode ser 0 ou 1. O x pode ser 0, 1, 2 ou 3, né? Então, dessa forma aqui, vocês vão ver que ele ocupa menos espaço e apresenta os mesmos dados, né? Então, por exemplo, né, a linha aqui são os valores de x e a coluna os valores de y, né? Então, significa dizer o seguinte, que a probabilidade de x ser 0 e y é 0, observando ali a distribuição, né, bidimensional, x0 e y0 é 1/8. Para x igual a 1 e y igual a 0, é 1/4. Para x igual a 2 e y igual a 0, é 1/8. E para x igual a 3 e y igual a 0, é 0. Agora embaixo, né? Para x igual a 0 e y igual a 1, a probabilidade é 0. Para x igual a 1 e y igual a 1, a probabilidade é de 1/8. Para x igual a 2 e y igual a 1, é 1/4. E para x igual a 3 e y igual a 1 é de 1/8, né? Pronto. Então, essa tabela é o que nós chamamos de tabela de dupla entrada, né? Para distribuição bidimensional. Na letra D, ele pede para a gente representar graficamente as variáveis aleatórias x e y, né? Então, veja que
x e y aqui não são, ele não está sendo apresentado como sendo a variável x e a variável y. X e y aqui, ele está sendo apresentado como uma única variável formada pela combinação entre x e y. É isso que ele apresenta. Então, observe o seguinte, né? Olhando a tabela aqui de dupla entrada, né? Da variável x e y, então nós temos o seguinte: se a primeira coordenada for o valor de x, então digamos que x0 e y0, a terceira coordenada é a probabilidade de xy acontecer, então vai ser de 1/8. Tá? Então esse aqui é o ponto y, né? X, y e a probabilidade de xy, né? São essas as coordenadas aqui. Então, vamos ter que localizar cada um desses pontos, né? Então, tem 0, 0, 1/8. Aí depois vem 0, 1, x0, y1 e 0, que é a probabilidade. Aí depois vem 1, 0 e a probabilidade de x ser 1 e y0, que é de 1/4. Aí depois temos o ponto 1, 1 e 1/8. Depois temos o ponto 2 e 0 e 1/8. Em seguida temos o ponto 2, 1 e 1/4. Depois 3, 0, 0 e por fim 3, 1 e 1/8, né? Então são pontos do espaço, né? E nós vamos representar, né? Vamos ter que localizar cada um desses pontos, né? São 8 pontos. Então vamos ter que localizar cada um desses 8 pontos no espaço, que vai ser a representação gráfica da variável aleatória x e y. Então, gente, para melhor ilustrar, né, a representação gráfica, então tá aqui, né? Eu nomeei cada um desses pontos por A, B, C e D, e utilizando o software, né, de geometria, eu localizei cada um desses pontos aqui, tá? Então, o ponto A tá aqui, que é o 0, 0 e 1/8, tá? Então, x0, y0 e a altura aqui vai ser 1/8. O B, né, que é o 0, 1, 0, né? Então, tá aqui o ponto B, que é x0, o y1 e a altura, né, z vai ser 0, né? E esses são os outros pontos. Então, vejam que como x e y eles assumem valores discretos, então a variável aleatória xy, né, x e y, também vai assumir valores discretos. Então, a representação gráfica dele vai ser pontos no espaço. Agora vejamos aqui a definição de probabilidade condicional. Então, seja, né, xi um valor que x possa assumir, né? De tal modo que a probabilidade de x ser igual a esse xi é a probabilidade de xi. Então, a leitura que vocês veem aqui, né, é a probabilidade de y ser igual a yj, dado que x é igual a xi. Então, é uma condição. Você já conhece o valor de x e quer saber de y assumir esse valor yj, sabendo qual é o valor de x, tá? Então, essa probabilidade aqui, que chamamos de probabilidade condicional, ela vai ser a probabilidade de x assumir o valor xi e y assumir o valor yj, como está aqui, e vocês já viram como se calcula esse tipo de probabilidade, né? É a probabilidade conjunta, dividido pela probabilidade de x assumir o valor xi. Tá? Então, essa é a probabilidade condicional de y ser igual a yj, dado que x é igual a um xi. E, claro, se eu quiser saber a probabilidade de x ser igual a xi, dado que y é igual ao yj, né? Um yj dado, então vai ser algo semelhante, né? Então vai ser a probabilidade de x ser igual a xi
ou o y, né? A ordem com que ele aparece aqui, ele não vai importar no valor da probabilidade, tá bom? Então, vírgula, y igual ao yj, sobre, só que dessa vez aqui, em vez de ser a probabilidade de x ser igual ao xi, vai ser a probabilidade de y ser igual ao yj, né? Então, na letra A, né, exemplo 2, considerando a situação do exemplo 1, vamos determinar a distribuição condicional de x, dado que y é igual a 1. Então, eu trouxe para cá aquela tabela de dupla entrada, né, das variáveis x e y, que está aqui. E aí ele quer saber a distribuição de x, considerando que y é igual a 1, né? Então, por exemplo, eu quero saber aqui qual a probabilidade de x ser igual a 0, dado que y é igual a 1. Então, isso aqui vai ser a probabilidade de x igual a 0 e y igual a 1 sobre a probabilidade de y ser igual a 1. Bom? Então, nós já vimos que a probabilidade de y ser igual a 1 é de 1 meio. Né? Agora, qual a probabilidade de x ser igual a 0 e y igual a 1? Então, x igual a 0 e y igual a 1, essa probabilidade aqui é 0, né? Então, vamos botar aqui, ó, 0. Agora, qual a probabilidade de x ser igual a 1, dado que y é igual a 1? Então, isso aqui é a probabilidade de x ser igual a 1 e y ser igual a 1 sobre a probabilidade de y ser igual a 1, né? Então, a probabilidade de y ser igual a 1 é 1 meio. E agora, vamos ver a probabilidade de x ser igual a 1 e y igual a 1, ó, dá 1 oitavo. Então, 1 oitavo sobre 1 meio é 1 quarto, né? Tá aqui. Aí agora, a probabilidade de x igual a 2, dado que y é igual a 1. Então, eu quero a probabilidade de x igual a 2 e y igual a 1 sobre a probabilidade de y igual a 1, né? Então, a probabilidade de x igual a 2 e y igual a 1 é de 1 quarto, né? Então, fica aqui 1 quarto. E a probabilidade de y igual a 1 é 1 meio. Então, isso aqui vai dar 1 meio. E, por fim, qual a probabilidade de x ser igual a 3, dado que y é igual a 1, né? Então, vai ser a probabilidade de x ser igual a 3 e y igual a 1 sobre a probabilidade de y igual a 1. Então, a probabilidade de x ser 3 e y1 é de 1 oitavo, né? Sobre a probabilidade de y ser 1, que é 1 meio. Então, 1 oitavo dividido por 1 meio dá 1 quarto, né? E agora, vamos ver aqui a distribuição, né? Então, a probabilidade de x ser igual ao xi sobre, e aqui a probabilidade de x ser igual ao xi, dado que y é igual a 1, né? Então, x pode ser 0, 1, 2 ou 3, né? E depois aqui nós temos o somatório, né? Vamos botar aqui o somatório P, né? Então, a probabilidade dele ser 0, dado que y é igual a 1, a gente já viu que é 0. A probabilidade de x ser igual a 1, dado que y é igual a 1, nós já vimos que foi 1 quarto. A probabilidade para x ser 2 é 1 meio. E a probabilidade condicional para x igual a 3 é de 1 quarto, né? E como nós estamos trabalhando com uma distribuição de probabilidades,
a soma de todas as probabilidades tem que ser igual a 1, né? Então, se vocês fizerem o somatório, aí vocês veem que dá 1. Bom, essa daqui foi a resposta da letra A, né? Agora vamos para a resposta da letra B. O da letra B, ele quer a distribuição condicional de y, dado que x é igual a 2, né? O x aqui é igual a 2. Então, vamos para a letra B. Então, a probabilidade de y ser igual a 1, dado que x é igual a 2, né? Então, vocês vão ver aqui, né, que a probabilidade de y1 e x igual a 2 é de 1/4, né? Aqui, ó, 1/4, né? E para y igual a 0 e x igual a 2 é de 1/8. Então, vamos botar aqui, ó. Então, vai ser a probabilidade para y igual a 1 e x igual a 2 sobre a probabilidade de x igual a 2, né? Aqui. Bom, vocês devem recordar que a probabilidade de x ser igual a 2 é de 3/8, né? Então, aqui vai ficar 1/4, que é a probabilidade de y igual a 1 e x igual a 2, sobre a probabilidade de x ser igual a 2, que é de 3/8. Bom? Então, 1/4 sobre 3/8 dá 2/3, né? Bom, e agora a probabilidade de y ser igual a 0, dado que x é igual a 2, né? Então, isso aqui vai ser a probabilidade de y ser igual a 0 e x ser igual a 2, né? Sobre a probabilidade de x ser igual a 2. Então, olhando na tabela, nós vemos aqui que a probabilidade de y, né, y igual a 0 e x igual a 2 é de 1/8. Então, fica 1/8 sobre a probabilidade de x ser igual a 2, que é de 3/8, né? 1/8 sobre 3/8 vai dar 1/3. Então, dessa forma, vamos fazer aqui a distribuição, né, condicional de y. Então, y igual a yi, né, sobre, aqui embaixo, né, a probabilidade de y ser igual a yi, dado que x é igual a 2. Então, o y aí pode ser 0, 1, e aqui eu ponho o somatório, né, p. Então, vê. A probabilidade de y ser 0, nós vimos aqui que é 1/3. E a probabilidade de y ser igual a 1 vai ser 2/3. E essa soma aqui dá 1, tá? Então, gente, sempre tem que observar isso. Quando eu estou fazendo uma distribuição de probabilidade, a soma de todas as probabilidades tem que dar sempre 1, tá bom? Se não der 1, é porque tem alguma coisa que foi feita errada aí tem que revisar, tá? Então, destaca aqui o seguinte, olha. Vejam que a probabilidade condicional, né, de x, dado que y é igual a 1, veja que ele é totalmente diferente da, né, a distribuição aqui, ela é diferente da distribuição da variável x, tá? Vocês devem observar isso, ele é diferente. E também observa que a de y também, a distribuição condicional de y, dado que x é igual a 2, né? Vocês devem lembrar que aqui esses dois valores aqui são iguais na distribuição apenas da variável y, né? Então, quando eu coloco uma condição, aí vocês veem que as probabilidades, elas não são obrigatoriamente iguais à da variável, tá bom? Então, fica só essa observação. E aí agora vem a distribuição marginal. Então, dados as variáveis x e y, né, sendo variáveis aleatórias discretas e são originadas do mesmo fenômeno, né? E seja o P de xy, né, que é a probabilidade conjunta da variável x e y. Né? Então, temos o seguinte, que a probabilidade de x assumir um valor x aqui, né, essa P de x aqui, né, que é o mesmo que esse P de x aqui que vocês estão vendo. Tá? Aqui, né, vocês estão vendo. Então, ele vai ser o somatório
de todas as probabilidades conjuntas de x, aonde x é igual ao x. A mesma coisa acontece, que a probabilidade de y, né, que é a probabilidade de y assumir um valor y, é o somatório de todas as probabilidades conjuntas aonde y assume o valor y. Então, dessa forma, dizemos que esse P de x e P de y são distribuições de probabilidade marginal de x e y. Tá? Então, vejamos aqui Então, voltando aqui com essa tabela dupla de entrada, né? Então, vejam. Digamos que eu queira saber qual é o valor de x ser igual a zero. Eu quero saber a probabilidade de x ser igual a zero. Então, dentro, né, nessa tabela dupla de entrada, eu vou somar todas as probabilidades conjuntas, né, de x e y, aonde x é igual a zero. Então, nesse caso aqui, vai ser a probabilidade de x ser igual a zero e y ser igual a zero, e a probabilidade de x ser igual a zero e y igual a 1. Vou botar aqui, ó. Então, a probabilidade de x ser igual a zero, né? Ele vai ser a probabilidade de x ser igual a zero e y ser igual a zero, mais a probabilidade de x ser igual a zero e y ser igual a 1. Então, veja que eu fixei o valor de x, tá? E só variei os valores para y. E aí, nesse caso, fica 1/8 mais 0, que é igual a 1/8. Aí, agora, qual a probabilidade de x ser igual a 1? Aí, nesse caso aqui, a probabilidade de x ser igual a 1 está aqui, ó. Para x igual a 1, eu tenho y igual a 0 e y igual a 1. Ó. Vai ser 1/4 mais 1/8, né? Então, vai ficar probabilidade de x igual a 1 e y igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1 e y igual a 0. Então, aqui vai ficar 1/8 mais 1/4, e vai ser igual a 3/8, né? E aí o mesmo agora para x igual a 2, né? Então, qual a probabilidade de x igual a 2? Então, vai ser a probabilidade de x igual a 2 e y igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 2 e y igual a 1, né? Então, a probabilidade de x igual a 2 e y igual a 0 é de 1/8, mais a probabilidade de x igual a 2 e y igual a 1 é de 1/4, né? Então, essa soma aqui dá 3/8. E, por fim, a probabilidade de x igual a 3 vai ser a probabilidade de x igual a 3 e y igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 3 e y igual a 1. Aí a probabilidade de x igual a 3 e y igual a 0 é 0. E a probabilidade de x igual a 3 e y igual a 1 é 1/8, né? Então, essa soma aqui é 1/8. Então, observe então que eu tenho que a probabilidade marginal de x igual a 0 é de 1/8. A probabilidade marginal de x igual a 1 é 3/8. A probabilidade marginal de x igual a 2 é de 3/8. E a probabilidade marginal de x igual a 3 é de 1/8. Vocês devem recordar que essas probabilidades aqui são iguais às probabilidades encontradas na distribuição da variável aleatória x. Tá? Isso lá na letra A do exemplo 1. Né? Vocês voltarem lá e observar, vocês vão ver que as probabilidades encontradas aqui é a mesma que foi encontrada lá. Tá bom? Então, essas são chamadas de probabilidade marginal. Então, veja que da variável, eu estou apresentando aqui duas formas, né, de calcular. Temos a probabilidade condicional da variável, dado um certo valor de uma outra variável, e a probabilidade marginal, tá? Que foi o que vocês viram aqui. Então, vamos ver agora a definição de esperança condicional. Então,
A esperança condicional de x, dado que y é igual a yj, ela é definida, ela é escrita dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá? E em seguida, o que é que nós fazemos? Ele vai ser o somatório do produto entre o valor que a variável x assume com a sua probabilidade condicional, dado que y é igual a yj, tá? Ele é bem semelhante ao cálculo da esperança da variável, né? A diferença é que, em vez de eu utilizar a probabilidade marginal, eu vou estar utilizando a probabilidade condicional. Então, vejamos a letra C ainda do exemplo 2, que ela utiliza as condições do exemplo 1, tá? Ele está pedindo aqui a esperança condicional de x, dado que y é igual a 1. E lá na letra A do exemplo 2, nós fizemos a distribuição condicional de x, dado y igual a 1. Então, eu vou colocar aqui. Aí, então, a esperança condicional de x, dado que y é igual a 1, né? Então, ele vai ser o valor que x assume, que é 0, vezes a sua probabilidade condicional, que é 0, mais 1, vezes a sua probabilidade condicional, que é 1/4, mais 2, vezes a sua probabilidade condicional aqui, que é 1/2, mais 3, vezes a sua probabilidade condicional, né, de x assume 3, né, que vai ser 1/4. Eu tenho um texto. 1/4. Bom, então, resolvendo aqui, nós temos, né, 1/4 mais 2 vezes 1/2, que dá 1, né, mais 3/4, né? Pronto. E essa soma aqui é igual a 2. Tá? Então, a esperança condicional de x, dado que y é igual a 1, nesse caso aqui vai ser 2, tá? Essa esperança condicional, ela não é exatamente igual à esperança da variável x, tá? Pode acontecer de ser igual, mas nem sempre isso vai acontecer. Bom, e agora temos a definição de relação de independência. Então, considerando as variáveis x e y, né? Onde x assume valores x1, x2, etc., e y assume valores y1, y2 e assim por diante, dizemos que elas são independentes se somente se, né, os valores x, y, i, né, eles puderem, né, ser, essa probabilidade que ela for obtida, de modo que a probabilidade conjunta de x e y ela vai ser igual à probabilidade de x igual ao xi vezes a probabilidade de y ser igual a yi. Tá? Nesse caso, todas as probabilidades conjuntas, né, todas as possibilidades da variável, né, conjunta, né, x e y, as probabilidades elas têm que ser todas obtidas dessa forma aqui. Tá? Se tiver pelo menos uma que não seja igual ao produto da probabilidade marginal de x com a probabilidade marginal de y, então elas não serão independentes. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que existe alguma dependência entre x e y. Exemplo 3, considerando ainda a situação do exemplo 1, verifique se são independentes as variáveis aleatórias x e y, e na letra B ele também quer que veja o y e o z, né? Então, vamos usar aqui a tabela dupla de entrada, né, das variáveis x e y que nós já fizemos, tá? Então, primeiro passo aqui, vamos fazer uma distribuição marginal das variáveis x e y. Tá? Então, aqui eu vou dizer que aqui vai ser a probabilidade marginal de y, vou botar assim, e aqui embaixo vai ser a probabilidade marginal de x. Tá? Então, dessa maneira aqui, nós temos o seguinte: a probabilidade de x ser igual a 0, a gente sabe aqui que é 1/8. A probabilidade de x ser igual a 1, a gente já sabe que aqui é 3/8. A probabilidade de x ser igual a 2 também é 3/8, que é a soma, né, de 1/8 com 1/4.
E a probabilidade de x ser igual a 3 é de 1/8. Nós vamos ver a probabilidade marginal de y. Então, qual a probabilidade marginal de y igual a 0? Então, vai ser a soma de 1/8 com 1/4 e 1/8. Tá? Então, essa soma aí vocês vão ver que vai dar 1/2. E embaixo também dá 1/2, né? Então, dessa forma, vocês vão ver aqui que 1/2 mais 1/2 vai dar 1. E 1/8 mais 3/8 mais 3/8 mais 1/8 também vai dar 1, tá? Então, a última linha, temos a probabilidade marginal de x, né? A distribuição marginal de x. E a última coluna, temos a distribuição marginal de y. E aí, para a gente ver que se eles são independentes, você tem que observar assim, em todos os valores aqui, ó, da probabilidade conjunta de x e y, se eles são iguais aos respectivos produtos, né, entre as probabilidades marginais. Então, por exemplo, a probabilidade de x ser igual a 0 e y igual a 0 é de 1/8. Aí verifique, 1/8 ele é igual a 1/2 vezes 1/8 aqui, né? Esse vezes esse. Aí vocês veem que não. 1/2 vezes 1/8 dá 1/16. Então, só isso daqui é suficiente para dizer que existe alguma dependência entre x e y, tá? Porque aí, mesmo que todas as outras fossem iguais, né, ao produto entre as probabilidades marginais, mas só por causa dessa entrada aí, né, dessa probabilidade conjunta, né, para x igual a 0 e y igual a 0, a gente já não pode dizer que x e y são independentes, tá? Mas a gente tem aqui a probabilidade zero também, né? E claro, zero vai ser 1/2 vezes 1/8, né? E esse zero aqui, né? 1/8 vezes 1/2. Então, as variáveis x e y, elas não são independentes, né? Então, letra A, x e y não são independentes. Agora vamos ver y e z. Bom, gente, para responder a letra B, né, para a gente não ter que fazer tudo de novo, vamos utilizar essa distribuição conjunta de x, y e z que nós fizemos lá na primeira questão, tá? Então, vamos tirar daqui as informações. Então, por exemplo, eu quero a probabilidade de y ser igual a 0 e z igual a 0. Então, a gente vai ver todas as situações aqui em que y e z são simultaneamente 0, tá? E aqui nós temos apenas essa primeira linha aqui que dá 1/8. Então, vamos botar aqui 1/8. Agora, a probabilidade de y0 e z igual a 1, né? Então, nós temos esse daqui, que é 0 e 1, e temos esse daqui, ó, também, né? Temos essas duas situações aqui. Então, temos essa, que já foi, né? Agora temos essa, que é 0 e 1, e outra que é 0 e 1 é esse daqui, né? Então, fica 1/8 mais 1/8, que dá 2/8, né? Que é 1/4. E aí, agora, y0 e z igual a 2, né? Então, y0 e z igual a 2, temos essa situação, 1, né? E 0 e 2. 0 e 2 não tem, só tem um mesmo, né? Que foi esse daqui, né? Então, 0 e 2 dá 1/8. Agora, y igual a 1 e z igual a 0. Então, y igual a 1, nós temos esse, mais o z não é 0, né? Então, só tem esse daqui, né? Y igual a 1 e z igual a 0, né? Então, só tem esse aqui. Vou marcar aqui. Então, vai ficar 1/8. Agora, y igual a 1 e z igual a 1. Então, temos esse daqui, 1. Esse daqui, 2, né? Então, fica 2/8, que é 1/4. E, por fim, para y igual a 1 e z igual a 2. Então, y igual a 1 e z igual a 2 é esse daqui, né? Que é 1/8. Pronto. E agora é só fazer as somas, né? Então, a probabilidade marginal de y igual a 0, aqui vai dar 1/2. Esse outro aqui também dá 1/2. E agora, a probabilidade marginal de z, né? Então, fica a probabilidade de z ser igual a 0 é 1/8 mais 1/8, que dá 1/4. A probabilidade de z igual a 1 é 1/4 mais 1/4, que dá 1/2.
E a probabilidade de Z ser igual a 2 é de 1/8 mais 1/8, que dá 1/4, né? E veja que a soma, né, da probabilidade marginal de Z e das probabilidades marginais de Y vai ser igual a 1, tá bom? Então, agora é só a gente identificar se todas as probabilidades conjuntas, né, de Y e Z são iguais ao produto das probabilidades marginais, né? Então, veja, por exemplo, para y igual a 0 e z igual a 0, é 1/8, e esse 1/8 ele é igual a 1/2 vezes 1/4, né? Aqui também, 1/8 é 1/4 vezes 1/2. A probabilidade de y igual a 0 e z igual a 1, ó, vai ser 1/4 aqui, né? Que é 1/2 vezes 1/2, ó. O mesmo vale aqui, ó, 1/4 é 1/2 vezes 1/2, e a última linha aqui, né, também, né, fica, ó, 1/8 é 1/2 vezes 1/4, e 1/8 é 1/2 vezes 1/4, né? Então, vejam que em toda a distribuição conjunta de z e de y, né, todas as probabilidades são iguais ao produto da probabilidade marginal de z com a probabilidade marginal de y, né? Então, na letra B, temos que y e z são independentes. Então, exemplo 4, considerando a situação do exemplo 1, determine a distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias, né? K, que é igual a x mais y, e t, que é x vezes y. Então, veja que aqui é uma variável, ela está sendo definida pela combinação de outras duas variáveis, né? Então, a variável aleatória K, por exemplo, então ela é uma variável definida pela combinação de x e y, né? Assim como a variável t. Então, eu poderia escrever assim, que o kzinho, né, é o kzinho de x e y, né? Ele vai ser definido como sendo x mais y, né? Lembrando, então, que a variável x, ele pode assumir valores, né? 0, 1, 2 e 3. E a variável y, ele pode assumir valores 0 e 1, né? Então, com isso, nós temos o seguinte, que todos os valores para cá são discretos, inteiros, né? O menor valor é 0 e o maior valor é 4, né? Então, por exemplo, qual é a probabilidade de K ser igual a 0, né? Então, essa probabilidade é igual à probabilidade conjunta, né, para x igual a 0 e y igual a 0. Para facilitar, vou colocar aqui aquela tabela de dupla entrada, né? Então, a probabilidade de x igual a 0 e y igual a 0 é 0. Aí agora, qual a probabilidade de k ser igual a 1, né? Então, k vai ser igual a 1 se x for 0 e y for 1, ou se y for 1 e x for 0, né? Então, vai ser a probabilidade de x igual a 0 e y igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 1 e y igual a 0, né? Então, a probabilidade de x igual a 0 e y igual a 1 é 0. A probabilidade de x ser igual a 1 e y igual a 0 é de 1/4, né? Então, a probabilidade para k igual a 1 é 1/4. Aí agora, a probabilidade para k igual a 2. Para k igual a 2, ele pode ser, no caso, o x não pode ser 0, né? Então, x pode ser 1, que aí seria x igual a 1 e y igual a 1, mais a probabilidade para x igual a 2 e y igual a 0, né? Então, dessa forma, a probabilidade de x igual a 1 e y igual a 1 é de 1/8, e para x igual a 2 e y igual a 0 é de 1/8, né? Então, fica 1/8 mais 1/8, que dá 2/8, e no final dá 1/4, né? Agora, a probabilidade para k ser igual a 3.
o x não pode ser 0, não pode ser 1, mas pode ser 2, né? Então vai ser a probabilidade para x igual a 2 e y igual a 1, mais a probabilidade para x igual a 3 e y igual a 0, né? Então, dessa forma, temos que para x igual a 2, x igual a 2 e y igual a 1 vai ser 1 quarto, mais a probabilidade de x ser igual a 3 e y igual a 0 é 0, né? Então, aqui vai ficar 1 quarto. E, por fim, né, a probabilidade para k igual a 4. E só tem uma possibilidade, né, que é para quando x é 3 e y é 1, né? Então, para x igual a 3 e y igual a 1, a probabilidade é de 1 oitavo. E aí, dessa forma, nós podemos fazer aqui a distribuição, né, da variável k. Então, eu tenho, né, para k i, né, sobre, e aqui a probabilidade de k ser igual ao kzinho i, né? Aí aqui vai ser, né, para k igual a 0, 1, 2, 3, 4. E aí depois vem o somatório, né? Então a probabilidade de ser 0 é 0, a probabilidade de ser 1 é 1 quarto, a probabilidade para k igual a 2 também é 1 quarto, para k igual a 3 é 1 quarto e a probabilidade de ser 4 também no caso aqui vai ser de 1 oitavo, né? Então, observem aqui, né, que 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto dá 3 quartos, né? E 3 quartos mais 1 oitavo dá 7 oitavos, não deu 8. Então, desculpe, não deu 1. Então, significa dizer que alguma coisa foi feita errada aqui, então vou revisar para ver qual foi o erro aqui no cálculo e já volto. Bom, gente, o erro foi aqui, né? Para x0 e y0, a probabilidade é 1 oitavo, tá? Esse aqui foi o erro aqui. Então, aqui a probabilidade é de 1 oitavo. Pronto, agora sim, a soma aqui vai dar 1. Pronto, então essa é a distribuição da variável aleatória k, que é obtido por uma associação, né, entre as variáveis x e y. Agora vamos dar uma olhada agora na variável t. Bom, então temos que a variável t, né, que eu vou chamar aqui de t de x e y, ele é dado como sendo x vezes y, né? Então, se a gente observar aqui, o menor valor que t pode assumir é 0. Como é o produto de dois números inteiros, então o resultado é um número inteiro, né? E o maior valor possível vai ser 3, né? Então ele vai assumir valores 0, 1, 2 e 3, né? Então, a probabilidade de t ser igual a 0, né? Na verdade, a probabilidade de t ser igual a 0, ele vai ser a probabilidade, né, em que y é igual a 0 e quando x é igual a 0, né? Então, temos a probabilidade onde y é igual a 0 mais a probabilidade enquanto que x é igual a 0, tá? E aí temos aqui um detalhe, porque quando a gente conta, né, a probabilidade em que x é igual a 0, nós estamos vendo aqui a situação em que x é 0 e y é 0, né? E x0 e y0 também consta quando o y também é 0, né? Então significa que esse 1 oitavo aqui, ele está sendo contado duas vezes, né? Já que ele é utilizado para contar a probabilidade marginal nos dois casos, né? Então a gente vai tirar uma vez só aqui a probabilidade de x igual a 0 e y igual a 0, né? Vamos botar aqui embaixo. Então, a probabilidade do y ser igual a 0 é 1/2 e a probabilidade do x ser igual a 0 é 1 oitavo, mais 1 oitavo, menos a probabilidade de x ser 0 e y também ser 0, né? Que é 1 oitavo. Então, assim, a probabilidade de t ser igual a 0 é de
um meio, né? Agora vamos ver a probabilidade de t ser igual a 1. Então, t ele será igual a 1 apenas quando x é igual a 1 e y também é igual a 1, né? Então, vai ser a probabilidade de x igual a 1 e y igual a 1, né? E essa probabilidade aqui é de 1/8. Agora, a probabilidade de t igual a 2. Então, t ele vai ser igual a 2 quando o y é igual a 1 e o x é igual a 2, né? Então, probabilidade de x igual a 2 e y igual a 1. Isso acontece só nessa situação, né? Então, para x igual a 2 e y igual a 1 é 1/4. E agora a probabilidade de t ser igual a 3, né? Isso só acontece quando x é igual a 3 e y é igual a 1. E essa probabilidade é de 1/8. Bom? Então, vamos fazer agora aqui a distribuição, né, da variável t. Então, vai ficar t igual ao tzinho, né, que eu vou chamar de ti. Embaixo, a probabilidade de t ser igual ao tzinho i, né? Aqui vai ser 0, 1, 2 e 3. E depois o somatório. Então, a probabilidade dele ser 0 é de 1/2. A probabilidade dele ser 1 é de 1/8. A probabilidade de ser 2 é de 1/4. E a probabilidade de ser 3 é de 1/8, né? E vejam que essa soma aqui vai dar 1. Bom, então vejamos aqui o teorema das esperanças de funções, né? Então, se x e y são duas variáveis e o g de x e y for uma função de x e y, né? Então, temos que a esperança do g de x e y é o somatório do produto entre, né, o valor, né, de g de x e yj vezes a probabilidade, tá? Essa expressão aqui ela parece ser algo complicado, mas ela é mais simples do que... Então, vamos considerar então, para melhor compreensão, o valor de k, né? Onde k ele é x mais t, né? Isso daqui pode ser considerado uma função g de x, y, que é y, é x mais y, né? G de x, y. Bom, então eu tenho que a esperança da variável k ele vai ser igual à esperança do g da função, né? G de x, y, né? A probabilidade de g de x igual a 0 e y igual a 0 vezes a probabilidade de x0 e y0, tá? Mais g de x0 e y1 vezes a probabilidade de x0 e y1 mais, né? G, aí agora x1, né? Então, g de x1 e y0 vezes a probabilidade de x1 e y0 mais, continuando aqui, mais, aí agora vem g de x1 e y1 vezes a probabilidade de x ser igual a 1 e y igual a 1 mais g, agora x2, né? x2 e y0 vezes a probabilidade de x2 e y0 mais, aí vem g de x2 e y1 vezes a probabilidade de x2 e y1. Aí mais, aí agora vem x igual a 3, né? Então fica g de x3 y0 vezes a probabilidade de x3 e y0 e por fim vem o g de x3 e y1 vezes a probabilidade de x igual a 3 e y igual a 1, tá?
E aí agora é só a gente fazer as substituições. Então lembrando que o g de xy é x mais y, né? Então, o g de x0 e y0. Então vai dar 0 vezes a probabilidade de x0 e y0, que é 1/8, mais... Agora, a probabilidade de x0 e y1, né? Então fica 0 mais 1, que dá 1, vezes a probabilidade de x0 e y1, que é 0, mais a probabilidade agora de x1 e y0. Então fica 1 mais 0, que dá 1, vezes a probabilidade de x ser 1 e y0, que dá 1/4, mais... Aí agora... a probabilidade de G ser 1 e Y1, que é 1 mais 1 dá 2, né? Aí vezes a probabilidade de ser 1 e 1, que é 1/8, mais... Agora, G, 2 e 0, né? 2 mais 0, que dá 2. E a probabilidade de ser 2 e 0 é 1/8. Depois G de 2 e 1, 2 mais 1, que dá 3. E a probabilidade de 2 e 1, que é 1/4, né? 1/4. Mais a probabilidade agora de ser 3 e 0, né? 3 mais 0, que dá 3. E a probabilidade de 3 e 0, que dá 0, né? E por fim, o G de 3 e 1, que é 3 mais 1, 4. E a probabilidade de 3 e 1, que é 1/8, né? Nós temos, né, que esse produto dá 0, esse produto aqui dá 0, e esse produto aqui, né, 3 vezes 0 dá 0. Então, vamos ver agora só os outros, né? Então, 1 vezes 1/4, que dá 1/4, mais 2 vezes 1/8, que dá 2/8, que é 1/4, mais 2 vezes 1/8, que dá 1/4 de novo, 3 vezes 1/4, que dá 3/4, e 4 vezes 1/8, que dá 1/2, né? Então, esse resultado aqui vai ser 2. Vocês poderiam ter perguntado, mas a gente poderia, né, utilizar essa tabela aqui para ver se dá o mesmo resultado. Sim, se você fizer essa tabela, né, essa tabela aqui, essa distribuição, né, da variável k, aí não é necessário vocês fazerem todo aquele cálculo que eu fiz, né? Vocês podem utilizar já os valores de k e as probabilidades, né, que já foram calculadas aqui para a distribuição, tá? Vocês já poderiam ter feito direto. Mas se caso você não tiver feito essa distribuição aqui, né, da variável k, mas tiver essa tabela aqui dupla de entrada, né, de x e y, aí uma outra saída é vocês fazerem esse cálculo aqui que foi feito. E por fim, você tem aqui, né, o teorema da esperança para variáveis aleatórias independentes. Então, se você tem as variáveis x e y e você já identificou que elas duas são independentes, então quer dizer que a esperança de x vezes y ele vai ser igual à esperança de x vezes a esperança de y. É desse jeito, aí fica mais simples, né? Mas lembrando, só vale se x e y são variáveis aleatórias independentes, tá bom? Se elas não forem independentes, aí essa igualdade aqui, você vai verificar que ela não é verdadeira. Bom, e aqui nós temos a definição de covariância, tá? A covariância, ela representa um grau de dependência entre as variáveis, tá bom? Então, o cálculo é definido por esse aqui, né? A covariância entre x e y vai ser a esperança do produto do desvio de x pelo desvio de y em relação às suas esperanças, tá? Parece ser complicado. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo prático. Então, vamos observar aqui as variáveis x e y e calcular a covariância com base na fórmula, né, das variáveis x e y aqui que nós já vimos no primeiro exemplo. Tá? Então, quem é a esperança de x? Então, a esperança de x, como vocês sabem, vai ser 0 vezes a probabilidade de x ser 0, mais 1 vezes a probabilidade de x ser 1,
mais 2 vezes a probabilidade de x ser 2 mais 3 vezes a probabilidade de x ser 3, né? Então, esse aqui vai dar 0, então fica 3 oitavos, mais 6 oitavos, que dá 9 oitavos, e 9 oitavos com mais 3 oitavos dá 12 oitavos, né? Então, daqui dá 12 oitavos. Simplificando aqui por 4, né? Então, 12 por 4 dá 3 e 8 por 4 dá 2. Então, a esperança de x aqui é 3 sobre 2. Tá? E vamos ver agora quem é a esperança de y. A esperança de y ele vai ser 0 vezes 1 meio mais 1 vezes 1 meio, né? Esse produto aqui dá 0 e 1 vezes 1 meio dá 1 meio. Pronto. Então, essa é a esperança de y. Aí agora vamos determinar aqui os desvios de x. Né? Vamos identificar aqui quem são os desvios de x. Então, vai ser x menos de x, né? E a respectiva probabilidade P, vamos botar assim. Então, se x for 0, então fica 0 menos 3 meios, vamos botar assim, menos 3 meios. Se x for 1, fica 1 menos 3 meios, né? E 1 menos 3 meios dá menos 1 meio. Se x for 2, fica 2 menos 3 meios, né? E dá 1 meio positivo. E depois, se x for 3, né? Então fica 3 menos 3 meios, né? Que dá 3 meios positivo. E aqui as probabilidades é a mesma, né? Então aqui fica 1 oitavo, aqui é 3 oitavos, e aqui vai ficar 3 oitavos também, e depois aqui vai ficar 1 oitavo. E o mesmo nós vamos fazer com y, né? Então vai ficar y menos a esperança de y, e aqui, né? Aqui eu chamei de probabilidade i, né? Então P de i, né? PI. Vai ficar 0 menos 1 meio, que dá menos 1 meio. E se for 1, fica 1 meio, né? E as probabilidades, que é 1 meio cada uma. E agora, conhecendo, né, quem são os desvios, né? Quem são os desvios? Então, nós temos que a covariância, ela é a esperança do produto desses desvios, né? Então, vamos identificar quem são os produtos, né, desse desvio, né? Então, primeiro vamos encontrar aqui a tabela de dupla entrada para facilitar, né, a visualização. Então, a linha vai ser o desvio de x, que vai ficar menos 3 meios, menos 1 meio, depois 1 meio e depois 3 meios. E agora o de y, né? Vamos botar assim, aqui eu vou botar x, mas é o desvio de x e o desvio de y. E aí o de y vai ser menos 1 meio e 1 meio. Bom, as probabilidades aqui, elas continuam mesmo, as mesmas probabilidades da tabela de dupla entrada que nós fizemos, né? Então vai ficar 1 oitavo, 1 quarto, 1 oitavo e 0, depois 0, 1 oitavo, 1 quarto e 1 oitavo. Pronto. Então, as probabilidades todas elas são essas daqui, tá? Então, a variável aleatória que eu estou procurando agora é o produto, né, dos desvios, né, que são esses que estão aqui. Então, digamos que eu tenho aqui, né, função g, né, vamos chamar assim, esse g, né, que vai ser cada um desses produtos aqui. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 1 meio, vou chamar aqui de G1, né? Menos 3 vezes menos 1 meio vai ficar 3 quartos. O G2 vai ser menos 1 meio vezes menos 1 meio, que vai ser 1 quarto. Depois o G3, que vai ser 1 meio vezes menos 1 meio, que dá menos 1 quarto. E vai ser 3 meio vezes menos 1 meio, que dá menos 3 quartos. Vai ser agora com o desvio de y igual ao meio, né? Então vai ficar menos 3 meios vezes 1 meio, que vai ficar menos 3 quartos. O G6
que vai ser menos 1 meio vezes 1 meio, que dá menos 1 quarto. O G7 vai ser 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 quarto. E o G8, que vai ser 3 meio vezes 1 meio, que dá 3 quartos. Aí agora é calcular a covariância de x, y, né? E vai ser cada um desses valores vezes as suas probabilidades e depois a gente soma tudo, né? Então vai ser 3 quartos vezes 1 oitavo mais 1 quarto, é o G2, né? Vezes 1 quarto mais menos 1 quarto, né? Vezes 1 oitavo mais menos 3 quartos vezes 0 mais menos 3 quartos vezes 0 mais menos 1 quarto vezes 1 oitavo mais 1 quarto vezes 1 quarto mais 3 quartos vezes 1 oitavo. E aí nós temos que esse produto aqui dá 0 e esse produto aqui dá 0, né? 3 quartos vezes 1 oitavo. E agora a gente resolve aqui, né? Então, 3 quartos vezes 1 oitavo dá 3/32 avos, mais 1 quarto vezes 1 quarto, que dá 1/16 avos, menos 1 quarto vezes 1 oitavo, que dá menos 1/32 avos, deu 0, né? Menos 1 quarto vezes 1 oitavo fica menos 1/32 avos. 1 quarto vezes 1 quarto, que dá 1/16 avos. E 3 quartos vezes 1 oitavo, que dá 3/32 avos, né? Então, vamos ver aqui. 3/32 avos, menos 1/32 avos, menos 1/32 avos. Dá 1/32 avos. Somado com 3/32 avos, dá 4/32 avos, né? E aí eu tenho 1/16 avos, mais 1/16 avos, dá 2/16 avos. 4/32 avos fica 1 oitavo, mais 1 oitavo, que dá 2 oitavos, e no final dá 1 quarto. Pronto, tá aí. Então, a covariância entre x e y é 1 quarto. Bom, e aí temos esse teorema, né? Que é possível provar que a covariância entre x e y vai ser a esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes a esperança de y, né? Aí tem que lembrar, se x e y forem variáveis aleatórias independentes, a esperança de x vezes y é exatamente a esperança de x vezes a esperança de y, tá? Então, no caso, a covariância aqui ela vai dar 0, né? Então, isso só indica que quanto mais próximo de 0 a covariância estiver, menor é a dependência entre as variáveis, tá? Então, vamos voltar ao exemplo, né, das variáveis x e y, tá? Então, lembrando que, por exemplo, x vezes y é exatamente a definição da variável t, que nós já fizemos a distribuição de probabilidade. Então, vamos trazer ela para cá. Então, temos aqui a variável t. Aí, só para recordar, a esperança de x nós já calculamos e foi 3 meios. E a esperança de y foi 1 meio, né? Então, falta agora a gente calcular a esperança de x vezes y, onde x vezes y é a variável t, né? Então, isso aqui é a esperança de t. Então, a esperança de t vai ser 0 vezes 1 meio, mais 1 vezes 1 oitavo, mais 2 vezes 1 quarto, né? 2 vezes 1 quarto, mais 3 vezes 1 oitavo. Então, quando vocês resolvem isso daqui, né? Vocês vão ver que o resultado vai dar 1. Tá? Fica 8 sobre 8, que dá 1. Então, a covariância entre x e y, ele vai ser exatamente o quê?
a esperança, né, de x vezes y, que nós calculamos aqui, e foi 1, menos a esperança de x vezes a esperança de y. Então, a esperança de x vezes y dá 1, menos a esperança de x, que é 3 sobre 2, vezes a esperança de y, que é 1 meio. Né? Então, isso aqui vai ficar 1 menos 3 quartos, que é igual a 1 quarto. Né? E aí veja que a covariância de x que nós encontramos aqui, né, foi exatamente o cálculo que nós fizemos e achamos aqui também, né? Sendo que foi um cálculo bem mais simples, tá? Então, quando for fazer o cálculo da covariância, ao invés de fazer todo aquele cálculo que fizemos no exemplo anterior, vocês podem utilizar apenas essa fórmula aqui, ó. E aqui a gente apresenta a definição de variáveis não correlacionadas, né? Então, quando a covariância entre x e y ele é igual a zero, então dizemos que as variáveis aleatórias x e y são não correlacionadas, né? Como eu disse a vocês, quanto mais próximo de zero a covariância entre as variáveis x e y ela estiver, menor é a dependência entre as duas variáveis, tá? Então, quanto mais distante, maior é a dependência entre elas. Então, quanto maior a covariância, então a gente diz que há uma correlação entre x e y. Então, quando a covariância é zero, então dizemos que elas são não correlacionadas, tá? E aí isso é exatamente o que vem mostrar a proposição aqui, né? É possível provar, então, que x e y são independentes, e nesse caso, se elas forem independentes, a covariância é zero, né? Então, lembrando que se x e y elas são independentes, então quer dizer que a esperança de x vezes y é igual à esperança de x vezes a esperança de y, tá? E aí, como nós vimos que a covariância entre x e y, ela pode ser definida como sendo a esperança de xy menos a esperança de x vezes a esperança de y. Então, para variáveis aleatórias que são independentes, essa covariância vai ser zero. Então, vejamos aqui a definição de coeficiente de correlação, né? A ideia de você utilizar o coeficiente de correlação é você também definir um grau de correlação entre as variáveis, mas que utilize números pequenos, né? Porque no caso a covariância, ela pode ser valores muito grandes. E já utilizando o coeficiente de correlação, ele vai apresentar um grau de correlação muito menor, né? Com números muito menores. Então, a fórmula que nós vamos utilizar é essa, né? Isso aqui, esse símbolo aqui, né? Parece uma letra P. Na verdade, é uma letra grega chamada de ρ. Então, ρ de xy, ele é igual à covariância entre x e y, dividido pelo produto do desvio padrão de x com o desvio padrão de y. Tá? Então, vejamos aqui novamente, né, os exemplos com as variáveis x e y do exemplo 1. Trazendo aqui de volta, né? Então, nós sabemos que a covariância entre x e y já calculamos e é 1 quarto. Para o desvio padrão de x, né? Podemos lembrar que a variância de x, né? É o sigma x ao quadrado aqui, como mostra, ele é a esperança ao quadrado de x menos o quadrado da esperança de x, né? E o mesmo vale para y, né? A variância de y, ele vai ser a esperança do y ao quadrado menos o quadrado da esperança de y. E nós já sabemos quem é a esperança de x, né? A esperança de x é 3 meios e a esperança de y é 1 meio, né? Então falta calcular a esperança de x ao quadrado e a esperança de y ao quadrado. Então, a esperança de x ao quadrado aqui
ele vai ser, então, observando aqui a distribuição de x, né, vai ser 0 ao quadrado vezes a probabilidade de x ser 0, mais 1 ao quadrado vezes a probabilidade de x ser 1, né, 3 oitavos, mais 2 ao quadrado vezes a probabilidade de x ser 2, mais 3 ao quadrado vezes a probabilidade de x ser 3, né? Então, com isso, nós temos, né, aqui dá 0, 1 ao quadrado vezes 3 oitavos dá 3 oitavos, 2 ao quadrado, que dá 4, vezes 3 dá 12 oitavos. Poderíamos simplificar essa fração, mas para o cálculo vai ficar mais fácil a gente deixar como 12 oitavos, tá? 3 ao quadrado dá 9, vezes 1 oitavo dá 9 oitavos, né? E aí essa soma aqui vai dar 24 oitavos. E 24 oitavos é igual a 3. Então a esperança de x ao quadrado é 3, né? Então, com isso, nós temos que sigma ao quadrado de x, né? Ou seja, a variância de x, ele vai ser a esperança de x ao quadrado, que é 3, menos o quadrado da esperança de x, né? Então fica o quadrado de 3 meios. Então fica 3 menos 9 quartos, né? Que é igual a 3 quartos. Então, essa é a variância de x, né? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada desse valor, né? Essa é a raiz quadrada de 3 quartos. E fica igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Pronto, já tem então aqui o desvio padrão de x. Agora vamos ver o desvio padrão de y. Então, vamos calcular primeiro a esperança de y ao quadrado, que fica 0 ao quadrado vezes 1 meio, mais 1 ao quadrado vezes 1 meio, né? E aí, nesse caso, ele dá 1 meio. Com isso, temos que a variância de y, ele vai ser a esperança do quadrado, a esperança de y ao quadrado, né? Que é 1 meio, menos o quadrado da esperança de y, né? Então, fica 1 meio menos quarto. E também fica 1 quarto, né? Isso quer dizer que o desvio padrão de y, ele vai ser a raiz quadrada de 1 quarto, que é meio. Pronto. Aí agora podemos calcular o coeficiente de correlação, né, entre x e y. É o ρ xy, né? Então nós temos que a covariância foi 1 quarto sobre o produto, né, do desvio padrão de x, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes o desvio padrão de y, que é 1 meio. Então fica 1 quarto sobre raiz quadrada de 3 sobre 4, né? E aí temos, fica 1 quarto vezes 4 sobre raiz quadrada de 3, né? E aí eu simplifico, fica 1 sobre raiz quadrada de 3, e racionalizando o denominador, né? Multiplicando o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3, temos que o coeficiente de correlação vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3. E aí temos esse teorema, né, que o coeficiente de correlação entre x e y, ele vai ser um valor real entre menos 1 e 1. Né? Vai estar sempre entre menos 1 e 1. No caso do exemplo que nós fizemos, né, onde o coeficiente de correlação de x e y, ele foi a raiz quadrada de 3 sobre 3, isso daqui ele é aproximadamente 0,58, né? No exemplo, você vê que ele satisfaz então essa desigualdade. E aí, o coeficiente de correlação ela é uma medida linear, né, como foi dito, entre x e y. Então, quando o ρ de xy for igual a 1 ou menos 1, então dizemos que existe uma relação perfeita entre x e y. Então, dessa forma, eu posso escrever x e y, né, como sendo uma relação de y igual a um número a vezes x mais um número b, né? E
se o coeficiente de correlação for 1. O A ele vai ser positivo, e se o coeficiente de correlação for menos 1, então no caso ele vai ser negativo. Algumas propriedades ainda, né, do coeficiente de correlação. Então, por exemplo, ρ de x mais a, né, aqui no caso x é uma variável aleatória e a é um número real, né? E y que é outra variável aleatória e b que é um número real. Então, o coeficiente de correlação entre x mais a e y mais b, ele vai ser igual ao coeficiente de correlação entre x e y. E o coeficiente de correlação entre a vezes x e b vezes y, ele vai ser igual a quem? A AB sobre o módulo de AB, né? Do coeficiente de correlação entre x e y. Tá? Então, se essa razão aqui for um número negativo, né? Então, o coeficiente aqui vai ser negativo. Tá? E na relação aqui, se AB, né, é positivo, como eu falei, né? Então, o coeficiente de correlação aqui, né, esse produto, entre AX e o produto BY é igual ao coeficiente de correlação entre x e y. E se AB é negativo, né? Então, vai ser menos o coeficiente de correlação XY. Então, só para ficar como um exemplo prático, tá? Então, por exemplo, né? Ainda utilizando os dados do exemplo 1. Então, se eu quero o coeficiente de correlação de 2x e 3y, então, observe, né, que 2 vezes 3 é um número maior que zero, né? Então, o coeficiente de correlação de 2x e 3y vai ser igual ao coeficiente de correlação entre x e y, que é a raiz quadrada de 3 sobre 3, né? Que nós já calculamos. Agora, o coeficiente de correlação entre menos 2x e 3y, nesse caso aqui, como menos 2 vezes 3 é um número negativo, então quer dizer que isso aqui vai ser igual a menos o coeficiente de correlação de x e y, né? E nesse caso aqui vai ser menos a raiz quadrada de 3 sobre 3. Temos agora o teorema da variância, né? Então, para duas variáveis x e y, temos que a variância da soma entre x e y é igual à variância de x mais a variância de y, mais duas vezes a covariância entre x e y, tá? E para um caso particular, se x e y são independentes, então temos que a covariância vai ser zero. Então, para o caso de variáveis independentes, né, a variância da soma entre as duas variáveis é igual à soma das variâncias. Tá? Então, vocês devem lembrar em outro exemplo que teve uma variável k e definimos como sendo x mais y. Né? Então, para encontrar a variância dessa variável k, que ela é definida como a soma de x mais y, então temos que essa variância ela vai ser quem? A variância de x mais a variância de y mais duas vezes a covariância, né? De x e y. E nós já fizemos esse cálculo, né? Da variância de x e a da variância de y, né? Já vimos que a variância de x ela é a raiz quadrada de 3 sobre 2, mais a variância de y, que é 1/2, mais duas vezes a covariância, né? E a covariância foi 1/4. Então, ficou, né? Essa soma aqui, né? Fica a raiz quadrada de 3 mais 1. E aqui eu posso simplificar, né? Então, na prática, fica mais 1 também sobre 2. Né? Então, no final, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 1, né? Bom, gente, então aqui eu encerro esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem,
coloquem nos nossos grupos, né? No grupo do Telegram, lá no Classroom, tá bom? E participe do Tira Dúvida, né? Então, gente, até o próximo vídeo.